Você que trouxe a tua Bíblia, abra aqui comigo em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Obrigada, pastor, mais uma vez, por essa oportunidade. Deus é lindo. Quero agradecer também a missionária Mara, que veio conosco. Uma batalha, para chegar, mas chegamos. Deus é bom. Gênesis capítulo 7, verso 11. Estamos numa campanha de 52 quartas-feiras, um ano inteiro de vitória. Você crê que não é em vão a tua vinda na casa do Senhor? Você crê que todas as vezes que você chega, você carrega uma porção, irmão, tão poderosa, que não existe enfermidade que prende você naquela condição quando você abraça a porção que o céu te proporciona. Então nesta noite o céu irá te proporcionar mais uma noite de oportunidade. Haverá um derramamento de óleo sobre a tua vida. Mas pega esse óleo, guarda contigo, tenha fé naquilo que sai do altar, e você vai conseguir atrair milagres através da fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 7, verso 11. Eu quero ler aqui bem no finalzinho do versículo 11. Que diz assim: e as janelas dos céus se abriram. Repita comigo: as janelas dos céus se abriram. E saiu o que de lá, irmão? Saiu chuva de bênção. Verso 12: houve chuva sobre toda a terra, 40 dias e 40 noites. Verso 17: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca. Oh glória, diga assim: a bênção de Deus vai me levantar na terra. E ela se elevou sobre a terra. Verso 18: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, mas a arca andava por cima das águas. Você crê que Deus vai te proporcionar andar sobre as águas? Aleluia. Capítulo 8, verso 4 diz assim: e a arca repousou. Diga assim: houve descanso. No 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E verso 16: sai da arca. Glória a Jesus. Se assenta adorando ao Senhor. Aleluia. Todos nós já conhecemos a história gloriosa, um exemplo de fé desse homem chamado Noé. E é interessante que a fé de Noé, ela é provada de geração a geração. No capítulo 5 de Gênesis, você vai ter uma lista da genealogia de Sete. E você vai perceber que os homens demoraram muitos anos para poder abraçar os filhos. A Bíblia diz que uns esperaram 105 anos, outros 90, outros 75, outros 187, outros 182 anos. Mas no versículo 32 do capítulo 5 de Gênesis, vai dizer que Noé teve que esperar 500 anos para os meninos nascer. 500 anos para a herança do Senhor bradar naquele lar. A terra estava repleta de violência. Muitos haviam se desviado, não haviam mais adoradores.
E de geração em geração, Noé sobreviveu à violência. Noé sobreviveu à idolatria. E sobreviveu à falta de filhos. Ele não tinha tudo o que queria. Mas tinha tudo o que precisava. É da presença que você precisa. É da presença que você precisa, porque com a presença você sobrevive pagando aluguel no final do mês com muito custo, mas com a presença você sobrevive e enfrenta todos os desafios e a escassez que a vida lhe traz. Ele não teve filho durante muitos e muitos anos, mas a falta de filho não fez Noé se desviar do caminho do Senhor, porque Noé era alguém que estava firmado no abençoador e não nas bênçãos. Noé contava com o abençoador, não com a bênção. Eu estou firmada no abençoador, porque independente da bênção vir ou não, eu estou de pé porque eu estou firmado no abençoador. Tem alguém na casa que está firmado nele, ainda que a bênção ainda não chegou, ainda que Deus ainda não visitou teu lar? Mas a Bíblia diz que com 500 anos, menino vem. Há uma alegria. Só que a terra está corrompida. Como é difícil criar, educar os filhos no sistema de hoje. Eu posso imaginar a preocupação de Noé. Antes eu me preocupava de resguardar a minha fé. Agora eu tenho a responsabilidade de transmitir a minha fé e ensinamento para os meus filhos. E ainda tenho que proteger ele da violência que está sobre toda a terra. Você quer ter menino? Te prepara porque é trabalhoso. Não é só pôr no mundo, tem que cuidar, tem que educar, tem que ensinar o caminho, tem que preparar ele para o amanhã. Só que os meninos vêm com 500 anos. Só que a Bíblia diz que o Senhor se revela a Noé. Revela um projeto que o Senhor tem a realizar com a raça humana. E o Senhor se revela a Noé dizendo: Noé, estou te convidando, estou te incluindo para você viver um projeto. Que projeto é esse? O projeto que vai definir o futuro, o destino da raça humana. Quando Deus te convoca para a obra, isso diz respeito a almas, a vida. Não é um projeto que diz respeito a bens materiais, um projeto que diz respeito a coisas, mas sim a pessoas. Mas é óbvio que as coisas fazem parte do projeto. O Senhor vem e revela para Noé: Noé, o fim de toda a carne é vinda. Só que contigo, por causa da sua fé, você atraiu o milagre da salvação para a tua casa. A tua fé não é em vão, querido. Preserve ela no meio da violência do pecado. Preserve essa fé, porque é essa fé que atrai o milagre da salvação. É essa fé que atrai operação de maravilhas para mim e você viver na terra. A Bíblia diz que o Senhor revela um projeto e diz assim: Noé, eu te convido a fazer uma arca. Não é pequena, é um projeto que não vai ser realizado da noite para o dia. Requer tempo, requer determinação e muito mais, requer esforço. E o Senhor dá a planta da arca. Quando Noé olha, Noé está entendendo: isso vai me custar noites de sono sem dormir. Isso vai me custar horas de lazer. Você está entendendo? Você quer servir? Se prepare para renunciar a alguma coisa. Você quer fazer a obra de Deus? Não dá, querido, para todo final de semana você tá bebendo água de coco na praia. Porque tem dia que nos finais de semana você precisa estar em cima do monte para poder buscar pela alma de alguém. Você quer mesmo realizar a obra de Deus? Se prepara, porque existe renúncia atrás de renúncia para aquele que se dispõe a servir o reino. Noé sabe, é muita madeira. E o pastor falou aqui sobre os espinhos. Quer milagre?
esteja disposto a pagar o preço. Aguenta o desconforto dos espinhos na carne. Quer fazer a obra, querido? Dói, viu? Aleluia. Você ganha pedrada. Você ora, você jejua, você se sacrifica, apresenta ofertas no altar do Senhor. Você corre aqui, corre ali, e de repente você se depara como Estevão, uma multidão cheia de pedra na mão. Tem dia que não tem aplauso, tem dia que não tem elogio, tem dia que você faz e alguém ainda vira as costas falando Você está disposto a suportar os espinhos pela obra que você foi chamado a realizar? Porque Noé teve que carregar muita madeira nas costas, teve que extrair muita madeira, teve que fazer a preparação da madeira. O processo de construção não foi feito da noite para o dia. E além, depois da construção, ainda teve que extrair betume, porque o Senhor disse, é para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. Muito trabalho. Cada fase é um processo diferente, é um desgaste diferente, mas o resultado é glorioso. Quando Paulo olhava para os espinhos, dizia assim, isso daqui nem se compara com o resultado do que o céu está realizando através da minha vida. O que é o espinho comparado com a salvação de alguém? O que é o desconforto dos carregar madeira? O que é a dor nas costas comparado com o resultado da salvação? E ali tem o processo da extração do betume, o processo de impermeabilizar a arca por dentro e por fora, para tampar todo tipo de fresta, para poder fechar toda a entrada possível de água, de ar e de luz também. Mas ele termina. E depois, ainda tem que estocar alimento. É muita coisa, irmão. Você acha que é só vir aqui cantar? Você acha que é só vir aqui ler um versículo? Existe muita coisa envolvida atrás de tudo aquilo que os ministros têm depositado na tua vida. Existe uma renúncia, existe obediência, existe o jejum, existe a oração, existe o dedicar. Ou você acha que a mensagem vem assim? Pá, às vezes vem, mas você precisa ir lá, você precisa meditar. Irmãos, eu prego pela graça, porque eu tenho um problema de memorização. E quando o Senhor me chamou, eu disse, eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade, eu não consigo gravar nada. Era uma dificuldade passar de ano na escola, para apresentar trabalho, era difícil, porque eu tinha pânico das pessoas me olharem. Isso me dava nervosismo, trazendo ainda mais dificuldade. E o Senhor me chama para ministrar para as pessoas. E Deus me chama para ministrar 1h30, que já aconteceu de eu acabar ministrando. Eu disse, eu não dou conta. Mas olha eu aqui. Deus te capacita. Deus, Ele te prepara para o plano. Deus, Ele te molda. Deus, Ele te ajusta. Deus, Ele te ensina. Você vai conseguir executar o propósito do céu, porque você tem um Deus que está a te capacitar. Ele conseguiu terminar a arca, mas tinha que ir atrás dos alimentos. Alimento para quê, irmã? Para as cobras, para as onças. Por quê? Porque na arca também vai entrar a serpente. Na arca também as onças. Você vai ter que aprender a conviver. Oh, meu Deus do céu, irmã. E como é que eu vou sobreviver? Vigiando, levando sua lamparina para poder não pisar em nenhuma serpente. Ele estoca alimento. E chega o dia deles entrarem na arca. Os animais selecionados por Deus, a família de Noé, 8 almas entram. E é interessante porque a única abertura que tinha era uma porta e uma janela bem pequena. Quando eles entram, tudo é fechado e há uma cobertura na arca. Então há uma escuridade dentro da arca.
Então Noé sabe, tem que levar o azeite, tenho que levar reserva, não posso deixar de levar a lamparina. Aleluia. Você está levando óleo para a missão? Porque tem dia que o cenário é de escuridade, tem dia que o campo é escuro, e só consegue produzir o objetivo, aquilo que o céu propôs, quem leva a lamparina contigo. Está levando, irmãos? E tem reserva? Está tudo escuro lá dentro. A arca foi impermeabilizada, não tem nenhuma fresta para a entrada, está tudo escuro. Mas com óleo, irmãos, faz que nem as 5 virgens prudentes. Aleluia. Está escuro, mas eu tenho lamparina e tenho reserva, então está tudo certo. Então ele tem que estocar óleo também. E a Bíblia diz no capítulo 7, verso 11, no finalzinho, que as janelas do céu se abriram e houve uma chuva tal, uma tempestade tal, que nunca foi vivida pela raça humana até hoje. Essa tempestade que Noé está passando foi a pior tempestade da história humana. Só sobreviveram quem estava dentro da arca. Quem estava do lado de fora não sobreviveram. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa a pressão, fique dentro da arca. Não importa os desafios, fique dentro da arca. Que arca? A arca chamada presença de Deus. Não saia da presença de Deus, porque do lado de fora não tem vida. Do lado de fora, quando a tempestade vem, ela arrasta, ela desmorona tudo. E só para você poder entender, Noé tinha 500 anos de idade quando os filhos vieram. Com 600 anos de idade, Noé entra dentro da arca. Com 600 anos de idade, você acha que Noé não construiu muita coisa feita pelas tuas mãos na terra? Casa, vou construir a empresa, parquinho para os meninos. E papai olhou e disse assim: tudo vai desmoronar. Você tem estrutura para suportar o que Noé suportou? De ver anos e anos de trabalho, de esforço, de você construir bens materiais, e de repente você vive a falência numa empresa. A casa própria é tirado das tuas mãos. Porque quando o dilúvio veio, Noé sabia: a casa que eu custei muitos anos para poder construir vai desabar. Mas a fé de Noé não está firmada em bens materiais, está firmada no abençoador. Se firme no abençoador, porque no dia que a tempestade vir levar a bênção, aí eu quero ver. Só que Noé sabe, a casa não cabe dentro da arca. Tudo aquilo que as minhas mãos construiu, de madeira, pedra, não vão entrar dentro da arca. Mas a presença está comigo dentro da arca. Eu suporto percas materiais, eu suporto a ausência de saúde, eu suporto a ausência de amigos, mas não dá para suportar a ausência da presença do Todo-Poderoso. A presença dele tem que ser essencial na tua vida, porque quando a doença chegar, é por ele que você clama. Quando o vento e a tempestade te tira a tua casa própria e você passa a ter que morar de favor, é ele que você clama. Então coloca ele em primeiro lugar, porque quando a tempestade vem tirando tudo, ele é o único que ainda fica. E a palavra do Senhor diz que o dilúvio durou 40 dias, 40 noites. Enquanto a chuva vinha, a arca se elevava, ela se levantava, ela subia. Diga assim: as águas da tempestade não vão me prejudicar, vão me favorecer. Você crê nisso? Enquanto as águas do dilúvio estavam matando pessoas, Noé estava subindo.
Como que isso pode, irmã? É Ele que faz. Aquilo que é para te destruir não te destrói quando você está no centro da vontade dEle. Ele aproveita e ainda vira em teu favor. As águas que estão matando, afogando, são as águas que está fazendo Noé subir. Oh, estou subindo. Agradeça a tempestade, minha querida, que é por causa da tempestade é que você está subindo. Se não fosse o estreito, se não fosse o problema, muitos de nós não teria aceitado ao Senhor, não teria se achegado a Ele. Eu vim para os caminhos do Senhor num período de dor. É quando o dilúvio chegou lá em casa e disse: eu vou levar a tua vida. Foi num momento de dificuldade. Mas eu louvo a Deus, porque aquela dificuldade não me matou, só me levou mais para perto dEle. Essa tempestade não está fazendo Noé descer, está fazendo Noé subir. Quando você serve a um Deus poderoso, quando você mantém a tua fé, aquilo que destrói pessoas que não estão no caminho, e você escolheu ficar no caminho, tudo isso te favorece. Deus transforma, irmão. Deus transforma tudo em bênção para mim e para você. Só que não foi fácil. Foi 40 dias e 40 noites. Foi a pior tempestade vivida pela raça humana. Você pode imaginar o barulho dos trovões. Você pode imaginar o barulho da chuva sobre a cobertura da arca. Você pode imaginar o balanço da arca. E ainda mais. No capítulo 6, verso 20, no finalzinho do versículo diz assim: 2 de cada espécie virão a ti, Noé, para os conservarem em vida. O Senhor estava dizendo: não sou eu que vou descer do meu trono e dar água para bicho e dar comida, é você que fará esse trabalho. A sua função é manter com vida todos aqueles que estão dentro da arca. Do lado de fora, quem está no comando é Deus, quem está no controle é Deus, mas do lado de dentro, você que precisa controlar as coisas. Não deixa que o dilúvio externo cause um dilúvio interno. Mantenha o equilíbrio. Não deixa o estresse tomar conta de você no momento da dificuldade. Levanta cedo, faz o que precisa ser feito, mas não esquece, ora, porque sem oração tu não consegue. É barulho de muito animal. Um mau cheiro tremendo. Fezes, urina. Além de alimentar, ainda tinha que cuidar da limpeza. Ah, irmão, se você não cuidar da limpeza, o negócio fica feio. A doença começa a se proliferar e cada um vai morrendo. Então Noé tem trabalho a fazer. Enquanto a tempestade, enquanto você não tem controle sobre a tempestade, tem muita coisa que está sob o teu controle. Quando Deus dá a planta da arca, você vai perceber que não tem leme e nem roda do leme, pastor. Cadê o leme para me controlar? Não tem, Noé. Essa embarcação você não terá o controle. Dessa embarcação, desse cruzeiro, dessa viagem marítima, Noé, quem está no comando sou eu, não é você. Então pare de se preocupar com aquilo que não está no teu controle, pelo amor de Deus. Tem gente se preocupando demais. Se preocupe com aquilo que está no teu controle. O que estava no controle de Moisés era regrar o alimento, dar o alimento para os animais de tempo em tempo, água, a limpeza da arca, manter a organização, mas a condução da embarcação estava no controle de Deus. E como é difícil quando não temos o controle de algo. É desconfortante. Mas para quem confia, está dentro da arca dizendo: se eu entrei, eu vou sair. Se eu entrei nessa situação, Deus é fiel para me tirar. Mantenha o controle em cada etapa da sua vida.
Respeite o espaço do outro que está na mesma embarcação que você. Respeita o dia mal do outro também. Porque da mesma medida que você também tem dia que não acorda bem, alguém também não acorda bem como eu e você. Então respeite os demais tripulantes da embarcação, amém? Só que a Bíblia diz, meses se passam, capítulo 8, verso 4, a Bíblia diz que a arca repousou, ela parou. Se é a arca que é a arca, tá aflito por quê, irmãos? A arca chegou e disse, eu vou descansar aqui. E você que é filho, que é servo, que se assenta na mesa do Pai, que é alimentado, que é cuidado, por que tanta aflição no teu coração? Só porque o controle não está na tua mão? Só porque não é do jeito que você quer e na hora que você... Glória a Deus por isso, porque se fosse, já tinha morrido todo mundo. Glória a Deus que o controle ainda está na mão dele. A arca repousa nos montes de Ararat. Ó, que coisa linda. Parou no vale? A arca parou no vale? Responde, igreja, a arca parou no vale? Parou no monte. Confia no comando daquele que está dirigindo a embarcação. Ele vai te colocar num lugar alto e seguro. Ele vai te levar num lugar alto e seguro. Então descansa a tua alma, que no final você entende tudo. E a Bíblia vai dizer que no verso 13 do capítulo 8, Noé, ele tira a cobertura da arca. E é lindo, porque eu estava em casa e eu pulei de alegria quando o céu me revelou isso. No versículo 13 do capítulo 8 diz assim, e aconteceu que no ano 601, a contagem do tempo que Noé entra na arca é a contagem da idade dele. A Bíblia está dizendo, no versículo 13, diz assim, aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no mês primeiro, no primeiro dia do mês da idade dele, a Bíblia está dizendo, no versículo 13, que era aniversário de Noé. Ele passou o aniversário dentro da arca. Mas olha que lindo, aniversário eu e você, a gente espera alguma coisa diferente. Espera um parabéns, espera um bolo, uma festa, um abraço. Era o dia do aniversário de Noé. Ele tinha meses que estava confinado na arca. Só que a Bíblia diz que no dia do aniversário dele, ele tira a cobertura da arca e olha com aquele olhar de 360 graus e ele enxerga, Deus salvou a minha casa e preparou um tempo novo, porque a terra está sendo seca dia após dia. Só quem já viveu prisão sabe. Só quem já ficou no fechado sabe. Quando a porta se abre, a alegria que é. Naquele momento, a arca é inundada pelo reflexo de luz. No dia do aniversário dele. Vou ficar deprimido? Não. Vou fazer o quê? Eu vou tirar tudo aquilo que está me sufocando. A arca não tinha nenhuma frecha para entrada de ar e luz. Era um lugar sufocante. Mas do dia do aniversário de Noé, ele se levanta para mudar. Não foi Deus que diz, Noé, levanta, Noé, tira tudo isso que está te sufocando. Não. Foi ele que se levantou e tomou uma atitude. Eu preciso tirar tudo aquilo que está me sufocando, aquilo que está impedindo da luz brilhar sobre a minha vida, aquilo que está impedindo da minha visão alcançar as promessas de Deus. E ele tira a cobertura da arca. Você lembra de Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias? Antes dele usar a pedra e a funda, Saul coloca a armadura dele sobre Davi. Davi está andando com dificuldade e diz assim, não dá não, está me atrapalhando.
Ajudar a colocar, o rei ajudou. Mas ajudar a tirar não, foi a atitude de Davi. Se você ler lá na Bíblia, você vai ver que foi Davi que tirou a armadura de sobre si, dizendo: eu não posso andar com isso, porque aquilo que me atrapalha compromete a minha jornada. Você está entendendo? Tira aquilo que está te sufocando. Tira. Ai, irmã, mas o que vão pensar quando se trata de pessoas? Se você quer viver sufocado por pessoas, eu sou do tipo, tá me apertando, tá me oprimindo. Dá licença. Não sou obrigada, irmãos. Ficar fazendo sala, a ser educada todo o tempo, a fazer a vontade de todo mundo e viver uma vida de opressão. Deus não quer isso para você. Se tem gente te oprimindo, sai debaixo desse jugo, pelo amor de Deus. Noé tira a cobertura da arca e no dia do aniversário dele, aquilo é um presente de Deus para ele. Tem meses que ele não está vendo nada. Quem viu foi a pomba que saiu, voltou, saiu de novo, trouxe um galinho de oliveira no bico, saiu e não voltou mais. E eu posso imaginar Noé olhando para a pomba e dizendo: mas que negócio é esse? Estou desde o começo do projeto suando para a arca ser finalizada. A pomba que não fez nada já saiu daqui e está curtindo o novo. E eu que sirvo, que faço? A porta está fechada. Já era para você ter se acostumado que tem dia que ele tira o último da fila e coloca lá na frente. Só que quando eu olho para o livro de Gênesis, eu entendo que Deus deixou a pomba aí porque ela passou pela porta? Não, ela passou pela janela. Noé cabe na janela? Não, mas a pomba cabia. E a pomba foi por quê? Porque tem asa. Noé tem asa? Não tem. Então vai ter que esperar as águas irem minguando para você pisar em terra seca. Você está entendendo que existem ministérios diferenciados, mas o Espírito é o mesmo. Tem aquele que vai passar por um acesso tão pequenininho e vai longe. Por quê? Porque recebeu asa. E quem não recebeu vai esperar a porta abrir. Vai se estressar? Dá glória a Deus porque a pomba está voando. Só quem tem asa sabe como é difícil viver dentro de uma arca sem poder voar para um lado e para o outro. Sabe o que eu quero te dizer? Os mesmos desafios que você passa, outros também passam. E se Deus estar abençoando uns que chegou por último, glorifique, irmão. É o céu dizendo: eu não vou esquecer de você que chegou primeiro. Eu não vou esquecer de você que trabalhou muito pela tua casa. Mas espere o tempo da porta de Deus se abrir. Quando a porta estava aberta, o Senhor disse: Noé, entra. E no versículo 16 o Senhor disse: agora sai. Se Deus não mandar sair, você fica onde você está. Aguenta a prova, aguenta a opressão quietinho. Porque como é frustrante passar por uma porta que Deus não te autorizou passar. Eu me lembro que eu passei uma luta, já estou finalizando, terrível. E eu fui buscar a palavra e o Senhor disse para mim: não saia do barco, que eu vou te dar vitória. Cheguei em casa indignada. Falei: como assim? Não, eu vou sair. Quero ver quem é o Deus que vai me impedir. Que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não sabia que Ele era tão poderoso como eu sei hoje. E eu disse assim: eu vou sair. Arrumei emprego em outro lugar. Arrumei casa para alugar em outro lugar. Acionei conselho tutelar porque eu ia fugir e ninguém ia saber de mim. Era tudo perfeito, pastor. E eu
eu disse, tem certeza que se alguém procurar a polícia para poder ir atrás de mim, alguém vai me encontrar? A conselheira tutelar disse, nem rastro vai ficar. E eu disse, eu vou. Jonas, estou indo para Tarsis. No meio do caminho, Jeová me pegou. Eu ia fugir numa segunda-feira, quando era no domingo, comecei a passar mal e um negócio esquisito foi parar na igreja. Cheguei na igreja passando mal, e naquele dia o pastor corria de um lado para o outro e dizia, ei, você está indo para onde? E eu disse, é comigo. Por que eu vim? É comigo. E naquele dia Deus me tratou e disse assim, você quer ir? Mas eu não estou contigo naquele lugar. E se está difícil comigo aqui, quem dirá sem mim naquele lugar? E o meu coração se encheu de temor. Mas eu fiz uma bagunça, eu era funcionária pública, tinha pedido exoneração. E eu disse, meu Deus, e agora? E no momento do ofertório, eu tinha uns 50 reais, que era o valor do táxi para me levar até São Paulo. E eu peguei aquele dinheiro e disse assim, Senhor, recebe essa oferta em pedido de perdão por querer seguir um caminho aonde o Senhor não estava. E me dá direção, porque eu fiz uma bagunça, mas eu sei o que eu preciso fazer. E eu depositei aquela oferta. Eu fui para minha casa com o coração em paz, dormi. No dia seguinte liguei para um e disse, cancela o apartamento porque eu não vou ficar. Liguei lá e disse, cancela o emprego porque eu não vou ficar. Eu ia fugir para outro estado. E por último, era um emprego. Liguei para a conselheira tutelar e disse, eu não vou mais embora não, minha filha. Descansa a alma. Parte da mudança já tinha ido, irmão. Fiz uma bagunça, eu disse, eu preciso consertar. Se você bagunçou alguma coisa, se levante e conserte. Se você fez alguma bagunça na tua vida, levante e conserte. Se você errou com alguém, tenha dignidade de pedir perdão, conserta aquilo que cabe você a consertar. E no dia seguinte eu fui lá na prefeitura e disse, moça, eu mudei de ideia. Eu não vou mais embora. E ela disse, mas você assinou, minha filha, não posso fazer nada. Eu falei, pode. Você pode. Vê, por favor, o que você pode fazer por mim. Ela disse, filha, quem assina a exoneração está exonerado. Aí ela subiu. Deus é lindo. Aí ela disse, menina, eu nunca vi isso. Já tem 4 dias, tua folha ainda está aqui, não subiu para o prefeito. Se tivesse subido, não tinha como reverter. Mas quando você pede auxílio de Deus, Ele entra na tua guerra e ajuda a fazer aquilo que não está sob o teu controle. Assinei um termo desconsiderando. Estava eu lá dentro do mesmo barco, na mesma prova, mas sabia, eu preciso buscar a presença de Deus, porque eu me afastei sem perceber. E tempos depois, Deus cumpriu o que havia dito, dizendo, não saia, porque aí nesse barco eu vou fazer a tempestade cessar e eu vou te dar vitória. O tempo passou e Deus me deu vitória no mesmo endereço, no mesmo lugar. Se põe de pé nessa noite, igreja. Cantora Fátima vai estar adorando ao Senhor nesse lugar. E aproveita para adorar um pouquinho mais a Ele. Verso 16, o Senhor diz assim, sai da arca. Mas eu vou para onde, Deus? Você vai continuar caminhando de fé em fé. Assim como pela fé você construiu a arca, pela fé você entrou, pela fé você sobreviveu, pela fé você vai recomeçar, não é? Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não importa quantas vezes é necessário recomeçar. Sair da arca simbolizava recomeçar, construir casa, começar tudo de novo. Mas Noé sabia, nem é que eu tenho que recomeçar 100 vezes. Recomeçar com Ele é prazeroso e vale a pena. Você que ouviu a palavra e nesta noite sentiu uma necessidade no seu coração de fazer uma aliança com o Senhor, de se reconciliar com Cristo, de estar dentro da arca, que é a presença dEle. Talvez você se distanciou por conta de algumas tempestades.
Mas hoje, pelo poder da palavra, você está sentindo uma fé vibrando dentro de você. E você está sentindo o céu te chamar. Se tem alguém na casa para aceitar a Cristo, fazer uma aliança com Ele. Se tiver alguém na casa para se reconciliar, é a oportunidade que você tem mais uma vez. Se tiver, vem aqui na frente do altar. A igreja vai orar por você. Não fique com vergonha, irmão. Se você está sentindo que o céu está te chamando para fazer uma aliança com Ele, vem.